Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Eu quero desejar a todos um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Olha, amados, a situação, eu tenho acompanhado, as notícias que são geradas aí todos os dias com relação à situação geopolítica, a situação econômica do país, as questões de relacionamento com os Estados Unidos. É um assunto que não é diferente, de outros países no resto do mundo. Nós estamos vivendo turbulências de todos os lados, na política, na economia, vivendo turbulências sociais, ideológicas, até a natureza, como diz a Bíblia, está gemendo, ansiando por redenção. Quando a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, está lá no Salmo 33, ela está enfatizando que a bênção, a felicidade de um país, de uma nação, está vinculada a que se reconheça a Deus, pela fé, como sua autoridade suprema e se submeta aos seus princípios, aos seus mandamentos. O mundo, nós sabemos, o mundo está cada vez mais alijado de Deus, As nações querem ser maiores umas das outras, dominar umas sobre as outras, líderes estão mergulhados aí em suas presunções, certos, de que são os mandatários poderosos, e nem se lembram de Deus em suas atitudes, em suas decisões totalmente carnais, humanas, E quem é que paga tudo isso? Obviamente que o povo, o povo que também não se dá conta de que precisa se voltar para Deus, se quebrantar e refazer, o altar do culto e adoração em sua vida. Nós precisamos reconhecer isso e saber que Deus está acima de tudo e de todos, e que dele procede toda a autoridade e poder. Eu estava aqui orando, nesta manhã pela crise político-econômica, pela geopolítica, como se costuma dizer, como falam, hoje está em voga isso nas notícias, que o país está à beira de um colapso, sem precedentes. Deus me levou a meditar no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, que relata a história do povo de Israel afastado de Deus, da turbulência em determinado momento, resultando em crise, com mandatários da época totalmente inebriados pelo poder, pela presunção de grandeza, de domínio e principalmente pela idolatria. E isso, irmãos, se repete e nos sinaliza como uma urgente necessidade que nós temos de refazer o altar da aliança de comunhão com Deus. Se nós quisermos, de fato, não reviver todo aquele drama pelo qual passou Israel no tempo de Elias, nós precisamos reagir a nível pessoal e como igreja do Senhor, o Israel espiritual de Deus. 1 Reis 18 diz que o culto a Baal, o deus cananeu, teve uma difusão muito grande em Israel durante o reinado de Acabe, que era rei de Israel, E ele tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher de outra origem, que se empenhou numa dura perseguição aos profetas do Senhor, os matando, e ela estabeleceu 450 novos profetas que promoveram, em Israel naquela época, a adoração a Baal, que era representado de diversas formas e por diversos nomes. E é isso que estamos vendo acontecer em nossos dias, assim, num paralelo, As pessoas são alçadas, a um nível de autoridade, são levantadas como autoridade sobre o povo, para produzir caos, tem produzido caos sobre uma nação afastada de Deus,
né? Naquela época, o único profeta do Senhor que conseguiu escapar da perseguição foi Elias, né? E como disse, a situação espiritual de Israel, naquela época, naquele período, para mim é a mesma do hoje. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Então, o culto a toda sorte de ídolos, né, é comum na vida de muitos, né? Nós vemos aí o povo direcionado, centrado em outros interesses, em outras coisas, fazendo dessas coisas o seu ídolo, o seu Deus, né? Cada pessoa adota o seu Deus segundo a sua conveniência, e há aqueles que querem servir ao Senhor de forma mista, como Israel fazia naquela ocasião, né? Mas vamos aí analisando esse relato bíblico do tempo de Elias e Acabe, de Jezabel. Ele convoca ali, né, um teste, uma prova de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, e ele faz um altar, ele coloca um holocausto sobre o altar e invoca fogo. Mas eu queria falar um pouquinho, né, a respeito desse fato, né, e mostrar que nós também precisamos urgentemente, né, restaurar o altar do Senhor, né? Restaurar o lugar alto representa voltar à adoração perfeita e verdadeira, né? E aponta para a nossa vida, para o nosso coração, que foi criado para o louvor do Senhor, mas está quebrado, né? Por causa do pecado, por causa da idolatria. E o Senhor Jesus, ele se manifestou na forma humana para restaurar a nossa vida, né? O altar de Deus. E depois disso ele nos deu o seu Espírito para nos capacitar, né? Para nos fortalecer. Então, eu queria fazer assim uma menção, num paralelo rápido, uns comentários a respeito de detalhes, né? Daquela restauração que foi feita ali pelo profeta, né, em 1 Reis 18. Ele começa, né, falando sobre 12 pedras. Essas pedras, elas representavam as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, propriedades, né, do Senhor no Velho Testamento, está lá em Josué 4, e também a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento para nós hoje, como está em 1 Pedro capítulo 2. Elias, ele construiu o altar com 12 pedras, né, mostrando que é necessário que era necessário que o povo de Israel estivesse unido, né, em comunhão, em unidade, né? E para nós hoje nos mostra que nós precisamos também, como igreja, estarmos unidos, estarmos firmes nesse propósito, né? Nós temos aí outros elementos, né, que mostram, apontam para nós, né? Ali, quando Elias fez aquele altar, ele fez uma vala, um rego, né, em volta. Isso aponta para uma separação do mundo, para uma santificação, para uma consagração mais profunda ao Senhor, né? Deus requer que o seu povo seja exclusivo, né? Está lá em Apocalipse 18, ele não aceita duplicidade de serviço, né? Está no Evangelho de Lucas 16. Então, o limite é a comunhão, a sua palavra, 2 medidas, né, de semente, né? Outra figura é a lenha, né, que a gente observa ali naquela operação de restauração do altar, que Elias coloca a lenha, que tipifica o quê? Tipifica a natureza do homem, que precisa ser consumida pelo fogo, né, pelo fogo do Espírito, no altar, né, levantado pelo Senhor, que é o nosso coração. Então, quando o homem se consagra e se entrega no serviço do Senhor, ele é como a lenha que se queima, né, para o sacrifício em adoração. E o Senhor requer a entrega total do nosso ser, né, na realização da sua obra, né? Nos diz, Paulo já nos fala isso em Romanos 6. Na sequência, nós vemos o quê? Vemos o novilho, né, o holocausto que foi preparado, que aponta para o Senhor Jesus, sacrificado por nós, né, para que nós pudéssemos ser restaurados e aceitos pelo Pai, né? Então, ele tomou o nosso lugar sobre o madeiro,
e se tornou a propiciação pelos nossos pecados, né? Está lá em 1 João capítulo 2. Então, fechando essa breve meditação, vem aí os 4 cântaros de água, né? Que representam os 4 evangelhos, mostrando o cumprimento das profecias, da lei do Senhor, né? Na vinda e na vida do Senhor Jesus, né? São a base da doutrina, né? Sobre a qual a igreja seria edificada. A água representa a palavra que purifica, que refrigera o homem, né? Dos seus males, dos seus pecados, como está em João 15. E a resposta de Deus com o fogo aponta para o batismo do Espírito Santo, para a vinda do Espírito Santo ao nosso coração, para transformar o homem, para selar a obra que de antemão ele preparou para que nós andássemos nela, né? Amém, queridos? Então eu queria deixar essa mensagem, né? A palavra de Deus diz, lá em 1 Reis 18, chegai-vos a mim, né? E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor. É preciso que nós nos acheguemos a Deus através do novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Isso, claro, aponta em paralelo para muitas áreas da nossa vida. Áreas que estão caídas, destruídas, confusas, né? Estão em turbulência. Nós só tem uma forma de nós regularizarmos tudo isso, é refazer o nosso altar com o Senhor. Amém? Um beijo no teu coração, fica com ele, né? Compartilha essa mensagem, dá um toque aí no canal, inscreva-se nesse canal, toque no sininho. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.